Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e eu tô soltando essa edição especial dessa semana para comentar o bug do Decolar que andou xingando muita gente aí no Twitter. Então, para quem não viu, essa semana o Decolar, o bot do Decolar, o pessoal descobriu uma falha, né? Em que tinha como você mudar o seu nome no Twitter e o bot pegava o nome do Twitter quando você mandava uma mensagem pelo Twitter, né? Então o bot pegava o nome do Twitter e respondia para aquele nome. Claro, como os usuários são sempre muito fanfarrões, né, gente? Se você é usuário que tá lendo aí de software, obviamente você riu muito com os prints, vou deixar uns printzinhos aqui. Só que tiveram vários prints ofensivos, obviamente, então foi uma falha explorada. Não foi uma falha de perda monetária, obviamente, né? Mas foi explorada para gerar diversão e também para ofender um monte de gente. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo para comentar isso? Porque, gente, isso casa muito com a nossa área, que é teste de software, né? Então eu queria fazer duas perguntas, na verdade, né, para você pensar e refletir para a gente discutir agora. A primeira delas é de quem é a responsabilidade. Então, quando acontece um bug em produção, quando acontecem essas catástrofes assim em produção, de quem que é a responsabilidade? E dois, como que a gente poderia ter evitado isso? Porque tem formas da gente ter evitado isso. Então vamos falar da primeira delas, que é de quem é a responsabilidade. Se nós estamos em equipes ágeis, né, nós desenvolvemos software em equipes ágeis, a responsabilidade é de todo mundo. Ai, Pessoni, como assim? É responsabilidade do PO, é responsabilidade do developer, é responsabilidade do tester. Não é a culpa ou responsabilidade de uma única pessoa. Então, quando a gente está desenvolvendo software e acontecem problemas, né? E acontece algo assim em produção, principalmente como aconteceu com esse do Decolar. Eu peguei esse caso do Decolar para dar de exemplo, porque é um exemplo razoavelmente engraçado, mas que mancha a imagem da empresa, né? Então, quando a gente passa por esse tipo de problema, a gente tem que saber como agir. A gente, como tester, tem que tentar antecipar isso, né? Mas então a responsabilidade é de todos, todo mundo da equipe é responsável, né? Eu não tô fazendo esse vídeo para culpar o Decolar, na verdade é para dizer que isso acontece, gente. Isso não é a primeira vez que vai acontecer e não acontece só com o Decolar, acontece com todas as grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, não importa. Se você é uma empresa de software, a gente tem que pensar que esse tipo de coisa acontece. Então vai acontecer de deixar bugs irem para produção, né? De escapar bugs em produção. Ai, Pessoni, mas a gente não é de teste, a gente não tem que trabalhar para garantir que o software não tem defeito. Não é isso que acontece, infelizmente. Então, todo software vai ter defeito, né? Eu vou explicar essa por que tem defeito em um outro vídeo, mas não vou explicar aqui agora. Mas o que eu queria dizer é isso, sabe? Vai ter defeito que vai chegar em produção. E quando isso acontecer, pra gente não desesperar. E aí leva ao segundo ponto que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, que é como é que a gente previne isso? Então, a primeira das coisas para prevenção, né? A gente tem que pensar que todo dado que o nosso usuário inserir, ele pode ser um dado malicioso. Ai, Pessoni, mas era um nome, como é que a pessoa vai inserir um dado malicioso no nome do Twitter? Gente, o usuário é criativo, como vocês viram, né? Então, assim, você nunca sabe o tipo de ataque que pode acontecer, então, na questão de segurança da informação, mas não só isso, né? Em relação também a outras exploits que pode acontecer. Então, como esse, né? Que não foi necessariamente para roubar dados, necessariamente para gerar perdas financeiras, mas foi para o pessoal se divertir. Então, isso acontece. Então, a gente tem que pensar nisso. Nós, como testers, a gente tem que ter essa mente do mal, assim, né? Por assim dizer. Por isso que a gente diz que tester tem um mindset destrutivo. Então, essa questão de ter um mindset ou de ter uma cabeça mais destrutiva é nesse sentido, porque quando a gente vai testar um software, a gente precisa pensar quais as possibilidades de erro que aquilo pode ter, né? Quando a gente está criando nossos casos de teste, a gente tem que pensar nos cenários que podem acontecer, né? Eu sei que isso é muito edge case, que a gente chama, né? Eu vou deixar escrito em inglês, porque eu sei que confunde um pouco às vezes minha pronúncia. Mas é um cenário que não é muito usual, né? Então acho que por isso que é uma das coisas que podem ter deixado escapar esse bug para produção. Lembrando que eu não trabalho no Decolar, gente, eu não trabalho na equipe que fez o bot, estou só dando uma opinião
de especialista em tester, né, de expert in tester, que é a minha área há mais de 10 anos, como vocês sabem, e eu fui professor, enfim, um monte de coisa. Quer saber meu currículo? Corre lá no LinkedIn. Mas, só para vocês terem essa noção, assim, de como isso acontece, né, e de como a gente poderia evitar isso, e de como isso influencia no nosso trabalho como tester. Então, que eu queria dar essa opinião em relação a isso, que nós, como testers, temos que pensar nesse tipo de coisa, né. Então, novamente, não é pra né, sacanear o pessoal do Decolar e falar, seus, né, ruim de qualidade. Não é isso. A questão é para mostrar para vocês que isso acontece, para mostrar que isso vai acontecer e que a gente tem que estar preparado para agir com essas soluções quando acontece em produção e que a gente tem que estar bom o suficiente, que a gente tem que ser bons testers o suficiente para evitar que esses problemas cheguem em produção, porque quando isso chega em produção, mancha a imagem da empresa, né? Às vezes causa perda financeira, e se dependendo do software, se for crítico, causa até perda de vidas, né? Então é nisso que a gente atua como testers, é isso que a gente faz como bons testers, tá bom? Gostou desse vídeo? Manda para amigo, marca aí embaixo, comenta, pergunta coisa, se interage, sabe que eu sempre respondo. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.